Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance em mais esta manhã que Ele nos concede. Nesse instante, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir especificamente aí do versículo 14. Nós vamos ver, então, esta outra sessão de comparação que Jesus fizera para com os seus discípulos e o sentido, significado singular dessa expressão luz do mundo. Muito bem, quem é que está responsável para nos apresentar diante de Deus? Quem é para orar, pastor, é a irmã Silvânia, do Jordão Alto. Ela, estou vendo aqui que o nome dela está, mas não estou vendo ela acessar o áudio dela. O irmão Bruno pode fazer a oração, pastor. Acho que ele ainda também não se conectou. Então, oremos, pastor. Querido e bom Deus, graças te damos, Senhor, por mais este dia maravilhoso na tua presença. Amém. Aqui nos encontramos, Senhor, humildemente, para ouvir a tua voz. Querido Deus, abençoe o meu filho, Pai. E assim ele está precisando muito de conforto. Vai lá, Pai, acampa teus anjos sobre toda a família dele. Amém. Nós possamos também, Pai, abrir nossos corações, nossa mente para a próxima mensagem que será hoje, através do nosso pastor. Amém, Em nome Senhor. do Santo Amado de Jesus, Pai. Nos abençoa. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Nós temos uma sessão aqui de verdades que Jesus expusera para os discípulos em particular. Vamos fazer a leitura e, em seguida, a gente fará, portanto, a exposição que é necessária. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando fazemos a leitura comparativa entre esse texto e o anterior, o versículo 13, o sal é responsável exatamente para levar o sabor, mas a luz é responsável para dissipar as trevas. Então, nós temos aqui a função singular da Igreja de Deus na Terra, entre esses dois elementos naturais, o sal e o sol, ou a luz, nós encontramos exatamente o propósito ao qual o Senhor institui a sua Igreja, qual seja, ela deverá levar o sabor do Evangelho, mas ela, pelo poder dos céus, dissipa as trevas que se encontram em qualquer ambiente. O dia, naquele aspecto em particular, estava, portanto, raiando. E olhando exatamente para o ambiente natural, Jesus lança mão deste poderoso, então, elemento ilustrativo para levar os discípulos a esta compreensão singular, de que assim como o sol, em sua força a cada dia, dissipa, portanto, as trevas da noite, ao romper, portanto, na manhã de cada dia, fazendo com que pobres e ricos, os sãos e os doentes, os que possuem e os que não possuem, os inteligentes e os indoutos, os que têm, na verdade, submissão a Cristo e os que não têm submissão,
O sol, na verdade, exerce sua autoridade sobre todos, apesar de termos, portanto, essas classes distintas do ponto de vista de aceitação e não aceitação. Ao olhar o ambiente em que Jesus se encontrava, essa ilustração impacta profundamente a mente dos ouvintes, a quem Jesus se dirige singularmente aos discípulos, fazendo-os entender que eles tinham uma missão que deveria, portanto, ser exercida com esta autoridade. Muitos dos que ali estavam eram simples agricultores, pescadores, cujas residências eram bastante singulares, muitas vezes reservadas especificamente a um único cômodo, aonde ali, portanto, se guarneciam da chuva, da própria incidência singular durante, então, o sol causticante do dia. Mas, no surgir daquela nova manhã, enquanto os raios do sol brilhavam, cortando, portanto, as encostas das montanhas e trazendo, portanto, a sua força sobre as humildes casas ali da região, Jesus, então, toma este momento singular para chamar a atenção dos discípulos do papel de destaque que eles teriam para o mundo. Observem que Jesus deixa enfática aqui a seguinte situação: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E por que essa cidade não fica escondida? Porque a luz que, então, chega, dissipa aquela treva em particular que, de alguma maneira, tornava o ambiente não perceptível. É necessário atentar que, neste ponto, mais uma vez, Jesus não está convidando o seu povo a se isentar, esconder-se, afastar-se. Ele está exatamente deixando claro que é preciso que a luz seja levada, então, ao ambiente, para que, então, esta, em particular, aqui, e veja, a expressão cidade aqui, ela é, na verdade, um substantivo coletivo, né? Ela implica em uma reunião de casas, em um conjunto singular de casas, mas a luz, na verdade, atrai a todos, distingue a todos. O que o Senhor está dizendo, na verdade, para os seus discípulos é algo bastante forte. Se eles deveriam ser a luz do mundo, eles, então, não podiam ausentar-se e deixar, portanto, as cidades sem a presença do Evangelho, sem a presença do poder de Jesus. Sobre eles repousava este compromisso. Então, esta ideia de tomar pessoas e tirá-las de um ambiente e escondê-las em um lugar, como que uma forma, portanto, de conserva, de reserva, porque elas não deveriam estar morando aqui ou ali, este nunca foi o propósito do Senhor. O Evangelho deveria ser a força motriz que, então, com o que carrega em si mesmo, dissipasse as trevas, e aí, em particular, reservadas pelo próprio inimigo. A chegada, portanto, da luz, o impacto trazido por estas pessoas que têm comunhão com os céus, que têm intimidade com os céus, deveria, portanto, dentro dessa conjuntura, levar ao ambiente a ser todo iluminado. E Jesus continua a ilustração, deixando claro de que a cidade não pode ser escondida em razão, portanto, da luz, mesmo ela sendo edificada sobre um monte. E por quê? Porque tudo deveria, portanto, ser iluminado. Todo lugar deveria, então, ser atingido. O que está sendo dito, em outras palavras, é que, neste momento em que os raios do sol brilhavam sobre, então, o território ali, nesta manhã, que dissipava, portanto, todas as trevas da noite, e as casinhas, portanto, ali construídas sobre aquele ambiente bastante humilde, como já dissera, de pescadores, de, então, agricultores, algo bastante destacado quando Jesus chama a atenção dos discípulos, e bem eles sabiam
o que significava, em particular, ser, portanto, um velador, ser exatamente um alqueire. E veja, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E agora, qual é o efeito? Ela ilumina a todos que se encontram na casa. O poder do evangelho é algo singular. O que Jesus está dizendo é: vocês precisam levar a luz da verdade para estas pessoas. E uma sendo atingida, todas as demais o serão, porque, na verdade, é o mesmo princípio que Paulo mais tarde retoma, lá, deixando claro de que a mulher, que é, então, serva do Senhor, que está casada com alguém que não é servo do Senhor, mas na presença dela o esposo é santificado, e porque o é, em razão exatamente da compostura desta senhora, ou se o inverso ocorrer, se é ele que é, portanto, servo do Senhor e ela não é. A conversa que Paulo ali propõe é bastante simples. Não se separe dele em razão disto, porque ele santifica a esposa na presença, portanto, que carrega sobre si da pessoa de Jesus. Logo, observe a mesma verdade. Se a luz é colocada dentro da casa, e aí, então, todos que estão naquele ambiente são iluminados. O efeito, portanto, é de que alguém ali é diferente. Agora, não confunda isto com salvação. Não confunda isto, portanto, com o que se chama a recompensa, mesmo porque você tem de atentar que salvação não é coletiva, ela é individual. Uma coisa é a gente, portanto, ver o efeito na vida das pessoas e se aperceber que elas, de fato, são distintas. E, por serem assim, nós estarmos com elas, elas, então, tornam o ambiente distinto, mas isto é um meio atrativo de percepção, é um meio, portanto, que o Espírito de Deus usa para que a pessoa ali que ainda não conhece do Evangelho, por meio daquele que conhece, o ambiente se torne distinto. Você que trabalha em um ambiente onde as pessoas não são cristãs, eu não estou falando de cristianismo à base do catolicismo, não estou falando do cristianismo à base, então, dos movimentos religiosos, eu estou falando do cristianismo na compostura da Bíblia, nos princípios que a Bíblia nos apresenta. É a este ponto que minha mente se volta neste momento, para dizer-te de que algumas pessoas poderiam dizer, bem, mas eu trabalho no meio ambiente onde as pessoas são cristãs, inclusive há tantos outros que acreditam em Cristo, são, na verdade, espírita, mas têm um comportamento assim, assado. Ora, isso nada tem a ver com o que aqui estou expondo. É preciso lembrar de que evangelho é uma pessoa, é Cristo Jesus, mas não um conceito, não, portanto, uma posição atribuída a si mesmo à base do que ele quer que o seja. Cristianismo é Cristo, mas é também submissão, é aceitação dos seus ensinos, é comunhão com ele. Então, quando alguém está num ambiente assim, como adventista do sétimo dia, e vive verdadeiramente a fé, é claro que o ambiente é distinto. É claro que as pessoas se voltarão para ti em busca, portanto, de conselhos, de orientações, até mesmo de abrir-se para uma espécie de desopilação mental, porque percebe que você é uma pessoa distinta, porque a luz está sobre ti. E porque você está no ambiente, todos são iluminados, atraídos. Na verdade, é exatamente assim que ocorre. Observe que há algumas espécies, portanto, de insetos, que a partir do momento que a luz aparece, eles são atraídos por ela. E isso ocorre exatamente porque é algo distinto. Se você nunca se apercebeu, as mariposas passam por isso, não? Os insetos, aonde houver, portanto, um facho de luz, eles são atraídos. É claro que existe uma explicação físico-química para isso. Existe uma explicação para isso? Claro que sim. Biológica, inclusive. Não? Mas é necessário lembrar que a luz é algo distinto.
Agora vem o detalhe, né? Por que isso só ocorre à noite? Quando a luz aparece, os insetos são atraídos? Por que isso não ocorre durante o dia? Porque eles não são atraídos nesse sentido? Porque a luz do sol dissipa todas as demais coisas e todo mundo passa a ser iluminado? O que implica dizer, nesse ponto de vista, que o evangelho é diferente, é destacado. Uma pessoa que está em Cristo não vive a compostura dos que dizem estar, mas não estão, do que assumem o nome, ora, mas não assumem o comprometimento e a ordem de Jesus de ser, de fato, servo dele. Então, aqui, quando Jesus diz que é impossível colocar uma luz dentro de uma residência sem que ela não ilumine a todos que ali se encontram. E aqui é o contraste, né? Luz e trevas, mas, ao mesmo tempo, a luz é aqui, nesse aspecto, a outra ponta do evangelho. Observe, sabor no sal, luz, irradiando, portanto, as pessoas de que elas não estão nesta terra sem o olhar do Senhor sobre elas. Aliás, Jesus trata desta verdade nos Salmos, né? Ele deixa claro que esta é a fonte que, então, ilumina o nosso caminho. A sua palavra, né? Ela é exatamente isto. Salmo 105, que é que exatamente, ela é 119 e 105, que é que retrata, né? Que a tua palavra, Senhor, é luz para os meus caminhos. Então, é necessário que nós estejamos conscientes disso, de que sem o evangelho nós estávamos em trevas. Agora, veja a conclusão no versículo 16. Jesus faz a comparação entre, portanto, os que estão dentro de uma residência, parte coletiva, cidade, e então ele vem do coletivo para o singular, e agora veja o que acontece. Verso 16. Assim, então, é uma comparação, é o que a gente chama, portanto, de algo que, se o sol tem esta poderosa manifestação de iluminar coletivamente, mas de atingir também singularmente, assim, ou seja, em sua conclusão, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Se o sol faz esse efeito e esse impacto coletivo, faça também singularmente. Você pode pregar para uma multidão, e o evangelho ali ser a luz que ilumina todos, mas você pode pregar para um indivíduo, e a luz vai atingir aquele em particular. Sabe, isso é uma coisa aqui bastante impactante. Hoje vemos muitas pessoas, hoje do ponto de vista retórico, né? Vemos tantas pessoas em palcos, né? Totalmente iluminadas pelos efeitos daquilo que os homens criaram. Muitos tentam atrair o olhar para si, são aplaudidos, são reverenciados, até mesmo são seguidos como mitos, como se fossem, portanto, ídolos. Isto eu imaginava que só encontraria fora da igreja, mas criamos o mesmo tipo de compostura dentro da igreja, as chamadas igrejas virtuais, de que se o indivíduo, portanto, falar hoje que a cabeça do prego pode ser envergada com o dedo, ele vai ter acesso de mais 30, 40 mil pessoas para ouvir essa asneira. E aí vem o detalhe, estes estão em seus palcos, brilhando, tantos outros dentro de nossa igreja abandonaram o cristianismo, a Cristo, para então manterem-se em suas igrejinhas virtuais, porque tem seus seguidores, seus apoiadores, seus financiadores. Eu vos pergunto, o que estamos fazendo? Quem deve brilhar é Cristo. O palco não é para nós, é para ele. Somos apenas o meio, o instrumento. Deveríamos nos esconder. A luz deveria atingir a todos e não a nós. Estamos exatamente, às vezes, como mariposas. Queremos, então, sermos vistos diante das trevas porque a luz está no foco e nós gostaríamos que ela estivesse sobre nós. Onde chegamos? E quantos cristãos, porque às vezes não recebem o aplauso, o abraço, o reconhecimento diante de algo que fez, eles então se desmotivam, se desmoronam em sua compostura. Mas Jesus dissera com esta ênfase aqui, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e agora vejam o alvo. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A glória não é para nós, o aplauso não é para nós, o reconhecimento não deveria ser para nós, mas para que Deus pudesse, de fato, ser honrado e glorificado na compostura de alguém que vive a verdade. Eu não estou falando de um aspecto exatamente singular, estou falando de algo totalmente ímpar. Singular aqui no sentido de não ser algo comum. Não é uma coisa singular entre nós, é algo distinto. O Evangelho é poder de Deus e não poder dos homens. Não é para que você apareça, é para que o Senhor Jesus seja glorificado, para que Deus, o Pai, seja glorificado na verdade que o Filho vier a fazer a esta terra. Então, meus queridos amigos e irmãos, sejamos fiéis, honestos, permaneçamos firmes. Aliás, o Espírito de Deus está me lembrando de um texto aqui, o Evangelho de João, no capítulo 1, venha comigo, qual é o alvo do Evangelho? Qual é o propósito do Evangelho? Primeira João, Evangelho de João 1, verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Em outras palavras, luz é sinônimo, portanto, da presença de Jesus. E a luz era, então, a vida. Né? Agora vem o detalhe. De quem se fala? De Cristo. A vida estava nele. Vida em Jesus. E a vida era a luz dos homens. Percebe? A vida é Jesus e a vida é a luz dos homens. Os discípulos não tinham luz em si mesmos. Eles eram apenas, portanto, os receptáculos dela. Por isso, eles podiam fazer com que a luz que nele estava, a luz que neles estava, podia, portanto, ser vista? Sim, porque eles podiam compartilhar. Você entendeu? Não é se escondendo, não é fugindo, é compartilhando. Chegará o momento de dizermos que exatamente encerrou, não dá mais para ficar. Mas isso debaixo da ordem do Senhor, quando ele disser, está na hora de sair. Não é um projeto humano, é de Cristo. Ele deixou claro para esta igreja quando isso deve ser feito. Não caia nesses conceitos, nessas propostas destes, então, eu diria, propaladores de fábulas das chamadas igrejas virtuais, que poderíamos nominar que estão aí na periferia do adventismo. O cerne é que o evangelho precisa estar sendo vivido, levado, seja a cidade, seja a aldeia, seja um indivíduo, você precisa brilhar na pessoa de Jesus. E isto aquece, isso transforma. Como é destacado, não? Como é distinto quando um ser humano tem a graça de poder ser coparticipante da natureza divina e compartilhar dessa verdade para outras pessoas. Como nossos olhos se aquecem, nossas lágrimas muitas vezes são derramadas ao olharmos uma pessoa que outrora não tinha confiança, não tinha destaque do ponto de vista de vida, era bastante acabrunhada, e de repente o poder do evangelho atinge essa pessoa e você vê o brilho nos olhos, você vê a diferença, você vê a compostura e seu nome é glorificado. Misericórdia, Senhor. Tenha paciência, mas paciência para lidar consigo mesmo. Tenha compostura, meu irmão. A glória, a honra ao nosso poderoso Deus, a Ele deve ser, portanto, dirigida toda a honra, toda a glória. Não é você que tem de brilhar, não é você que tem de aparecer. Esconda-se atrás exatamente de Jesus. Deixe-o brilhar, deixe-o aparecer. E quando alguém decide, porque o evangelho é luz, é poder, é transformação, impactar esta pessoa, ajoelhe-se e dê glória a Deus, porque os céus tiveram, portanto, você tiver a honra de ser usado pelos céus. Anjos virão te acompanhar.
te conduzir para que você leve, portanto, esse evangelho aos que ainda não possuem. Há um texto que eu gostaria de fazer, portanto, ainda menção aqui para você, e queria que você, portanto, me acompanhasse particularmente. Abra a Bíblia, eu quero fazer diferente nesta manhã. 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Pare um pouquinho e reflita sobre esse texto. Reitero, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dar-te-ei, portanto, aqui 30 segundos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Observa o que o Senhor nos ensina aqui sobre essa perspectiva que estamos vendo o Evangelho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. 30 segundos para você, a partir de agora. Que maravilha, não? Investigando atentamente qual a ocasião aos quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. E aí vem a pergunta, né? Pastor, a que se refere? A salvação. Veja o verso 10, lerei agora. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava o Espírito de Cristo, o Espírito Santo estava nos profetas, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. É Cristo que tem de aparecer. A salvação é dom dele. Não somos nós. Eu levei fulano a Cristo. Eu fiz isto. Não, meu amigo, aprendamos. O Espírito Santo nos usou. A honra é para ele. A glória é para ele. Aprenda a entender que você não pode. A luz não é tua, é de Cristo. Você é apenas, então, um recipiente. Você não é a fonte. Você é recipiente. E muitas vezes esse recipiente precisa passar por uma reforma profunda por meio do amigo Espírito Santo para que, de fato, sejamos luz aonde quer que estejamos. Não importa se em férias, se distante do território que as pessoas te conhecem, fora de um país, uma outra cidade, entre pessoas que você está vendo pela primeira vez. Você é luz, amigo. Na faculdade, no trabalho, na rua, no supermercado, nas tuas recreações, na praia, jogando bola com os teus amigos, brincando com os teus filhos, dentro do teu lar, no cuidado com tua esposa, você é luz. Você não pode viver a mentira que o mundo lá fora vive. Tenha compostura. Faça brilhar a vossa luz diante dos homens. Que as pessoas vejam que você, de fato, é pessoa distinta. Não, você não faz acordo com o mal. Você não assina um documento sabendo que ele é falso. Você não dá uma resposta para agradar o chefe porque ele quer ouvir a resposta, portanto, agradável. Você dá a resposta verdadeira, com compostura, com, então, exposição de segurança, porque assim é. Assim são aqueles que, então, o Espírito de Cristo habita em nós. Porque a glória, a honra, são exatamente dirigidas a Ele, não a você e não a mim. Então, faça brilhar a vossa luz diante dos homens. Seja o sabor, o sal, seja a luz que aquece, que dissipa as trevas. Esta é a função da igreja. Levar sabor,
e levar aquecimento para as almas que estão gélidas pelo pecado. Mas nós estamos achando que de nós dimana a luz. Não, a luz dimana de Jesus. É dele que vem, não é de nós. Nós somos apenas o recipiente. Que esse recipiente, nesta manhã, esteja pronto para que o sol da justiça habite. E onde quer que você vá, as pessoas vejam que você é alguém diferente. Você atrai. Não porque você seja bonito, destacado, não é tua roupa. É Cristo. É a justiça de Jesus sobre você. E isso faz com que as pessoas se sintam bem ao estarem do teu lado, ao procurarem, porque sabe que você não é comum. Tá? Que Deus te abençoe, amigo. Que você seja esta igreja aonde o sabor é elevado e não o azedume, a ignorância, ou, eu diria, aquela fonte destacável de sujeira, mano. Como que no lixão. Você não é isto. O Senhor te chamou para que você seja alguém diferente. Que a mão poderosa do nosso amigo Espírito Santo repouse sobre você. E que esse recipiente aí chamado Bruno, Edemar, que estão aqui na minha tela, Ana Patrícia, Marcílio, alguém aqui que está com a mãozinha, e eu não sei quem que é, 46, 38, 39, que Deus repouse sobre vocês a fonte que ele possui. Está nele, nosso amigo Espírito Santo, para que sejamos luz na cidade ou na casa, nas ruas ou particularmente com uma pessoa. Que o Senhor te use, seja esta fonte, aonde de fato o Evangelho é o poder motriz que te transforma e que transforma as pessoas que se encontram contigo. Este é o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, nossa gratidão pelo privilégio de refletirmos sobre a tua palavra. Há muito o que dizer, mas o suficiente nesta manhã que teu Espírito nos deu, nos faz, portanto, avançar, compreender de que precisamos ser, de fato, o que tu escolhestes para esta igreja, aquela que leva ao sabor e na tua autoridade dissipa as trevas, porque elas não têm nenhuma prevalência diante da tua igreja. Como disseste, Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Há milhares que não se curvaram diante de Baal, e eu creio nisto. Tua igreja está sendo afetada de maneira profunda pelas práticas do mundo, e muitos que copiaram trouxeram para dentro dela. Querem brilho, Senhor, cores, palco, com postura totalmente distinta daquilo que tu apelas. Mas, meu Senhor, tu conservas os fiéis, e eles permanecem. Serão estes que o teu Espírito irá usar para levar o Evangelho a cidades, a vilas, a pessoas, a indivíduos, e não importa aonde estejam, a luz vai dissipar todas as trevas. Teu nome será glorificado de uma a outra ponta desta terra. Anjos te glorificarão. Os homens darão louvores ao teu nome. Os céus regozijar-se-ão com os resultados da conquista singular do teu Espírito, Senhor, levando pessoas a te aceitarem. E na visão final, como o teu filho João nos apresenta, haverá uma grande multidão que virá desta grande tribulação que aqui estamos passando. Mas te suplicamos, por favor, nos conserva, assim como faz o sal, nos purifica, mas também, Senhor, nos aquece, assim como faz a luz. Sejamos o sal, o sabor, sejamos a luz, os que atraem, para a honra e glória do teu nome. Exerça a tua autoridade sobre a tua igreja e sobre teus filhos. Eu te suplico, e que esta bênção seja extensiva verdadeiramente aos que não se curvaram diante de Baal. Em nome de Jesus. Amém.